A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos ver o que o Espírito Santo tem a nos revelar a esse tempo com relação a reino de Deus. O Espírito Santo está deixando bem claro que o que está sendo falado é reino de Deus. O propósito do gráfico é nos dar uma posição correta em que o Espírito Santo nos ensina a respeito do juízo final. Nos dá a plena certeza dos 5 livros que fazem parte no tempo de Deus conhecermos. Ao se referir ao Filho de Deus na época em que pregava, deixou escrito: hoje revelado pelo Espírito Santo a nós o que está escrito. João 8,31, eu aqui vou revelar no grego, dizia, pois, Jesus aos que tinham crido nele, judeus: se vós permaneceis em a palavra minha, verdadeiramente discípulos meus sois. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade libertará a vós. O Espírito Santo nos ensina conforme está escrito. Observamos uma parte dos judeus que criam nele. Revela João 8,31. O que está sendo lido aqui, direcionado pelo Espírito Santo, está escrito. Mas o interessante é que a revelação em que o Espírito Santo nos dá a certeza é que os 5 livros rejeitados por aqueles que negam a Cristo são exatamente os 5 livros que fazem parte do juízo final. Nós vamos ver o que revela aqui João 1,10. Em um mundo estava, e o mundo por meio dele foi feito, e o mundo a ele não conheceu. João 1,11. Para as próprias coisas veio, e os seus próprios a ele não receberam. Olha o que está escrito em Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas os que foram enviados a ela. Quantas vezes quis eu reunir os filhos teus, assim como uma ave reúne os filhotes dela sob as asas, e não quisestes. Eis, é deixada a vós a casa vossa deserta. Está revelado em Mateus 23:38. Mateus 23:39. Digo, pois, a vós, de modo nenhum me vereis desde agora, até que digais, bendito o que vem em o nome de o Senhor. Então isso aqui é uma noção do que o Espírito Santo nos dá para aqueles que negam Cristo de modo em geral. E olha o resultado revelado nesse tempo pelo Espírito Santo. Reino de Deus. Vamos ver aqui, hoje, apóstolo João, o que está revelado em João 5,22, também no grego.
nem pois o Pai julga a ninguém, mas o julgamento todo deu ao Filho. João 5,23, também no grego, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. O que não honra o Filho, não honra o Pai que enviou o mesmo. Então é assim que o reino de Deus, ele já começa a revelar. Já aqui revelando, mas o julgamento todo deu ao Filho. O que o Espírito Santo tem a nos ensinar a respeito dos 5 livros pertencentes ao juízo final? Vamos lá. Apocalipse 20, 12. E vi os mortos, os grandes e pequenos, em pé diante de o trono, e livros, no plural, foram abertos, e outro livro, singular, foi aberto, o qual é o da vida, e foram julgados os mortos, a partir de as coisas escritas em os livros, segundo as obras deles. A partir de as coisas escritas em os livros. Livros mais livro. Total, 5 livros. Agora vamos ver aqui o que está escrito em Marcos 8:34. E tendo convocado a multidão com os discípulos dele, disse a eles: se alguém quer após mim seguir, negue a si mesmo e tome a cruz dele e siga a mim. Presta atenção o que o Espírito Santo está nos ensinando. Ele está dizendo que se alguém quer após mim seguir, está se referindo ao Filho de Deus, negue a si mesmo e tome a cruz dele e siga a mim. Nós estamos após Cristo. Marcos 8:35, também no grego. O que, pois, quiser a vida dele salvar, perderá a mesma. O que mais perder a vida dele por causa de mim e do Evangelho, salvará a mesma. O que o Espírito Santo está nos ensinando? Quem perder a vida por causa do Filho de Deus e do Evangelho, salvará a mesma. Então o que está acontecendo aqui? Livros. Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá. Apóstolo Pedro, o que diz aqui em 1 Pedro 4,17? Porque é o tempo de começar o juízo a partir de a casa de Deus se primeiro a partir de nós. Qual o fim dos desobedientes ao de Deus? Evangelho. Então guarda bem aqui. Qual o fim de quê? Dos desobedientes. Pedro já está falando sobre isso. Apóstolo Pedro já deixou escrito. Vamos ver o que revela o ministro e testemunha Paulo. É uma novidade, né? Ministro e testemunha Paulo. É um novo título dado pelo próprio Filho de Deus a Paulo. Paulo agora não pode ser chamado mais de apóstolo. Mais adiante o Espírito Santo vai nos dar entendimento.
Então vamos ver o que revela o ministro e testemunha Paulo. Atos 20, 24. Mas de nenhuma conta faço a vida preciosa para mim mesmo, para completar a carreira minha e o ministério que recebi da parte do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então aqui nós vamos ver o Espírito Santo nos ensinando que livros são esses. São os Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha a coisa interessante aqui. E outras ovelhas têm, as quais não são de aprisco este. Também aquelas é preciso eu conduzir, e a voz minha ouvirão, e se tornarão um só rebanho e um só pastor. Isto é reino de Deus. Deu para entender? Isto é reino de Deus. Reino de Deus só tem um pastor. Ou seja, temos que nos apresentarmos como ovelha. O que está escrito aqui? E outras ovelhas tenho. Então, nós temos que ouvir o que? O reino de Deus, o nosso único pastor. O que o nosso único pastor fala? Hoje, direcionado pelo Espírito Santo, ele diz o quê? Eu conduzir e a voz minha ouvirão. Qual é essa voz? Vamos ver aqui, ó. Está aqui dentro. Livros. O que Jesus deixou escrito aqui? Por causa dele e do Evangelho. Então, nós vamos passar a entender o que o Espírito Santo está nos revelando no momento. Isso é o tempo de Deus. Ele vai revelar quem Ele quer. Então nós temos aqui uma posição de livros. Ok? Então agora vamos passar. Foram abertos e outro livro no singular. Qual é esse outro livro? Vamos embora. Olha aqui. Olha aqui. Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado o que lê e que... Bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras da profecia e que guardam as coisas em ela escritas, pois o tempo está próximo. Agora vem um momento estreito, muito estreito, porque o Apocalipse, que é o outro livro, é o único livro que já vem julgando os que se intitulam apóstolos. Está aqui. Conheço as obras tuas, e o labor e a perseverança tua, e que não podes suportar os maus. E puseste à prova os que dizem a si mesmo apóstolos e não são, e achartes a eles mentirosos. Logo aonde está escrito isso? No livro de Apocalipse, que é o outro livro. Está revelado no Apocalipse 2:2. Está escrito, e ninguém pode alterar o que está escrito. Ninguém pode ir contra o Espírito Santo, no qual ele revela a nós o que está escrito. Nós vamos ver que
O Apocalipse, o outro livro, faz parte do juízo final, junto com os 4 evangelhos, que são considerados livrões. Agora vamos ver, reino de Deus, que aqui o Espírito Santo está dando entendimento para eu falar, reino de Deus. Como é que ficou a situação dos apóstolos? Os 12 apóstolos considerados pelo reino de Deus. Então veja bem o que o Espírito Santo está colocando no entendimento. Os 12 apóstolos considerados pelo reino de Deus são Atos 1,13. Está lá, vamos buscar lá que estão lá os 11 apóstolos. Atos 1,26. Revela mais um apóstolo. Então, reino de Deus já está definido com um total de 12 apóstolos. Atos 1,26 está revelado: Matias foi contado com os 11. Não pode ser alterado. Vamos ter essa confirmação? Apocalipse 21:14. E a muralha da cidade, tendo fundamentos 12, e sobre eles 12 nomes, 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, já está definido pelo reino de Deus 12 apóstolos. Ninguém pode acrescentar mais esse título. Agora, o que o Espírito Santo nos ensina com relação a Paulo, que nós vamos ver lá na carta, né, que ele se intitulava apóstolo, né? Mas olha que interessante. O que o Espírito Santo nos revela? O nome de Paulo não aparece em A Muralha, mas teve seu ministério confirmado pelo próprio Filho de Deus, dando-lhe um novo título de ministro e testemunha. Revela Atos 26:16, único título só conferido a Paulo. O que o Espírito Santo está nos ensinando? Que ninguém pode ter esse título a não ser Paulo. Paulo agora não é mais apóstolo pelo reino de Deus. Ele recebeu um novo título. Vão lá, porque tudo que o Espírito Santo autorizou a ser revelado está escrito. É dever de todos perguntar: aonde está escrito? Aprendam isso. Aonde está escrito? Então vão lá em Atos 26, podem vir mais atrás um pouquinho, parece que lá em Atos 26:13, nós vamos ter uma posição em que Paulo fala o que aconteceu nesse caminho, certo? E em Atos 26:16, Jesus diz a ele um novo título dele. Então Paulo agora, pelo reino de Deus, é ministro e testemunha. Não pode ser chamado mais de apóstolo. Isto é reino de Deus. Então vamos lá. Eu observo que muitos não sabem a definição do que é evangelho. Mas nós temos um dicionário também que nos dá o direito de buscarlo. E vamos ver qual é a definição do que é evangelho. 1. Relativo à doutrina de Cristo. 2. Relativo a cada um dos 4 livros principais do Novo Testamento ou trechos deles. 3. Coisa tida por verdadeira. 4. Norma, doutrina.
Olha só o que o dicionário ensina, o Espírito Santo mostra que está revelado no Evangelho, que é considerado doutrina de Cristo. Mateus 7,28. E aconteceu quando terminou Jesus palavras estas, estavam maravilhadas as multidões com o ensino dele. Opa! Nós vamos encontrar uma diferença aqui. As multidões ficaram admiradas com o ensino dele. Que ensino é este? Mateus 7,29. Estava, pois, ensinando a elas com autoridade, tendo, e não como os escribas deles. Olha a diferença que o Espírito Santo está nos ensinando. Existe uma diferença da doutrina de Cristo com a doutrina dos escribas e fariseus. Olha o que acontece aqui. Eu apenas coloquei como referência Mateus 5,20. Mas o que revela Mateus 5,20? Digo, pois, a vós, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis em o reino dos céus. Está revelado, busca lá, lê, que vai encontrar lá escrito, está escrito. Então, olha o que o Espírito Santo está nos ensinando. Doutrina dos escribas e fariseus não é evangelho. Olha a diferença. Nós vamos ver aqui que Mateus 5,20 já vai ficar uma parte fora. Não vão conseguir entrar no reino dos céus, porque está escrito. Então nós já tivemos uma definição de livros e outro livro. Vamos agora para aqui. Apocalipse 8,13, também no grego. E eu vi uma águia voando em meio do céu, dizendo com voz grande: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa de as restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que vão tocar a trombeta. Está revelado no outro livro, que é o 5º livro, que faz parte do juízo final. Aqui já está dizendo: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Desobediência. Apocalipse 8,13. Vamos ver agora o que o Espírito Santo revela aqui, os 3 anjos. Apocalipse 14,6. E vi outro anjo voando em o meio do céu, tendo, olha aqui, presta atenção que o Espírito Santo está revelando a nós. E vi outro anjo voando em o meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos assentados sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Prestar atenção no que o Espírito Santo está nos chamando a atenção aqui? Olha um aqui, evangelho eterno. Onde é que está aqui? Vamos lá. O que Jesus disse ao escrito? Por causa dele, por causa do Filho de Deus e do Evangelho. Pedro também confirma aqui em 1 Pedro 4,17. Qual o fim dos desobedientes ao de Deus Evangelho? O ministro e testemunha Paulo também em Atos 20:24. Ministério que recebi da parte do Senhor Jesus para testemunhar o quê? O Evangelho da graça de Deus. 4 livros.
4 livros. O que diz aqui então? Então nós estamos vendo aqui, olha, presta atenção, o Apocalipse aponta para o que o Filho de Deus está dizendo aqui. Evangelho eterno. O próprio livro de Apocalipse, o Espírito Santo nos chama a atenção que ele aponta para os 4 evangelhos. Apocalipse 14:7, dizendo em voz grande, temei a Deus e dai a ele glória, porque chegou a hora do juízo dele, e adorai o que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É revelado o Apocalipse 14:7. Então, os 3 anjos. Então aqui nós vamos verificar que esse aqui é o primeiro anjo. Por quê? O que revela Apocalipse 14:8? E outro anjo, um segundo. Então, primeiro, um segundo, seguiu dizendo, caiu Babilônia, a grande, aqui, de o vinho da fúria da prostituição dela, tem dado a beber a todas as nações. Esse é o entendimento que o Espírito Santo está dando para o tempo presente. Vamos ver aqui, Apocalipse 14:9. E outro anjo, um terceiro, seguiu a eles, dizendo em voz grande, se alguém adora a besta e a imagem dela e recebe a marca sobre a fronte dele, ou sobre a mão dele, o que está revelado no Apocalipse 14:10, também este beberá de um vinho de um furor de Deus, vinho preparado sem mistura em um cálice da ira dele, e será atormentado com fogo e enxofre diante de anjos santos e diante do Cordeiro. O que revela Apocalipse 14:11, e a fumaça do tormento deles para os séculos dos séculos sobe, e não tem repouso de dia e de noite, os que adoram a besta e a imagem dela, e se alguém recebe a marca do nome dela. Nós vamos ter aqui uma continuação, porque não coube no gráfico, e vou deixar para os irmãos ler o Apocalipse 14, 12 e 13. Certo? Então, esta é uma posição que reino de Deus nos dá num gráfico que nós temos uma condições melhor de visualizar, certo? Deu para que nós tenhamos conhecimento dos 5 livros que fazem parte do juízo final. Olha o que acontece aqui. Olha o que acontece aqui. Imagine isso aqui, ó. Tá fechado aqui, ó. Tá fechado. Reino de Deus. Livros Mateus, Marcos, Lucas e João. Livro Apocalipse. Total 5 livros. O que acontece com os que estiverem fora? Desobediência. O que acontece com a desobediência? Olha aqui, 1 Pedro 4,17. O que o apóstolo Pedro deixou revelado aqui? Vamos lá, vamos voltar aqui. 1 Pedro 4,17. Porque é o tempo de começar o juízo a partir da casa de Deus. E primeiro, a partir de nós. Qual o fim dos... Lembra que foi dito? Desobedientes
ao de Deus Evangelho não está compatível com o reino de Deus. Dentro daquilo que o reino de Deus já determina, desobediência fora. Olha o que acontece com Lucas 47. Olha o que acontece com Lucas 47. Vamos lá, aqui embaixo. Aqui embaixo primeiro. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, os mais pais vossos mataram os mesmos. Isso é uma correção. Ai de vós que desobedeceram. Por quê? Porque edificam profetas. Reino de Deus não quer mais edificação de profetas. Está confirmado aqui, o Espírito Santo é que nos dá a direção. Evangelho de Lucas 11:47. Esse é o motivo que nós vamos ver que quem edifica profetas, o que está acontecendo? Está fora deste círculo considerado os 5 livros do reino de Deus que fazem parte do juízo final. Que é uma outra revelação em que o Espírito Santo confirma. Mateus 5:20 já foi dito agora há pouco. Jesus, ao ensinar os seus discípulos, quando ele começou o ministério, deixou bem claro para eles: pois vos digo a vós, que se a vossa justiça não exceder a 2 escribas e fariseus, o que está dizendo Mateus 5:20? De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se não vai entrar, vai ficar fora, porque o juízo já está sendo mostrado pelo Espírito Santo quais os livros que fazem parte do reino de Deus com relação ao juízo. Dessa forma, o que o Espírito Santo revelou? Vamos lá. O Espírito Santo revela o mistério. Os 5 livros não são mais revelados mais a profetas. Opa! Não são mais livros revelados a profetas. Por quê? Temos que estar dentro da obediência e não na desobediência. Olha aqui que o reino de Deus, através do Espírito Santo, hoje nos ensina. Nenhum outro livro poderá ser acrescentado aos 5 livros. Ou seja, nenhum livro pode estar além desses 5 livros que fazem parte do juízo final. Mas o porquê? Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, os mais pais vossos mataram os mesmos. Ai de vós. Está limitado. Acabou. O significado aqui, desobediência. O ai de vós, qual é a consequência? Apóstolo Pedro já deixa aqui, ó. Qual o fim dos desobedientes ao de Deus Evangelho? Mateus 5:20 já deixa bem revelado. Fica de fora do reino. Fica de fora. Então, tanto Lucas 11:47 como Mateus 5:20 são evangelhos que está apontando para o Apocalipse 22:18 e 19. Então, aqui vem falando das pragas. Vamos lá. Apocalipse 22:18. Qual a consequência?
Testifico eu a todo que ouve as palavras da profecia, livro deste, se alguém acrescentar a estas coisas, acrescentará Deus a ele as pragas escritas em um livro este, Apocalipse 22, 18. E se alguém tirar de as palavras do livro profecia desta, tirará Deus a parte dele de a árvore da vida e de a cidade santa das coisas escritas em o livro. Então, olha a consequência da desobediência. Consequência da desobediência está aqui: desobedientes ao de Deus Evangelho. Qual o fim dessas pessoas que são desobedientes a esses livros, como também o Apocalipse? Que nós vamos observar aqui que o Apocalipse, sendo o único livro que julga os que se titulam apóstolo fora dos 12, está escrito. Tudo isso que está aqui, o Espírito Santo deu entendimento para que fosse feito este gráfico, para que nós possamos entender melhor. Então é o Espírito Santo, é o que está definindo. O Espírito Santo autorizou, porque tudo é no tempo dele, porque ele vai abrindo entendimento do que está escrito. Não são interpretações pessoais. Está escrito. Livros Mateus, Marcos, Lucas e João. Livro Apocalipse, total 5 livros. Dessa forma, eu cumpro aqui meu dever de entregar isso a quem ele quer que entregue, porque ele é que vai definir, a quem ele vai convencer. Mas o importante é que aqui eu me coloquei ao reino de Deus como ovelha. Do momento que eu entendi que eu teria que ouvir o meu pastor, o Filho de Deus, no reino de Deus, o Espírito Santo, ele passou a abrir esse entendimento. Isso aqui pertence ao reino de Deus. Então eu quero agradecer por tudo aquilo que ele tem feito pela minha vida. Está entregue. Está entregue. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.